Boa noite, irmãos. Muito alto aí? Não? Tá bom. Hoje eu vou dar uns gritos. Não, tô brincando. Vou pegar minha Bíblia aqui. Eu tinha outra. Como é que está a semana? Ótima. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Sabe, amados, que nós temos enfrentado umas lutas, umas provas. Eu acredito que toda a nossa congregação tem vivido um período conturbado nesse mês passado. Mas Deus tem nos dado vitória todos os dias, mesmo depois e mesmo nós vivendo em meio aos intempéries, em meio às lutas, os problemas, as adversidades, Deus tem nos dado vitória. E isso nos revigora a nossa fé, isso nos anima, nos reanima, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos, rapidinho, nós vamos fazer a leitura da palavra daqui a pouquinho. Só queria dizer para você que essa semana fui agraciado por Deus. Muito agraciado por Deus. Há algum tempo já Deus tem mandado que eu retornasse a fazer minhas atividades físicas. E eu não fiz. Eu tenho teimado com Deus. E aí Deus me deixou 2 dias sem carro. No primeiro dia eu andei mais de 10 quilômetros caminhando. Segundo dia eu não andei tanto, mas andei bastante também. Mas glória a Deus, está aí. O carro está aí de novo e eu preciso ter isso como ensinamento, né? E voltar das minhas caminhadas diárias para ver se a gente faz aquilo que é necessário. No ano passado, se vocês lembram, eu fiz uns exames de sangue e eu estava pré-diabético. Quem lembra disso? Esse ano eu refiz o exame de glicemia numa farmácia que estava aplicando o teste e fiz e estava com minha glicose 102 e o limite é 119. Graças a Deus. Então não acabei, pela misericórdia de Deus, não ficando diabético. E isso é bom, amados. Isso é bom, mas também tenho me controlado tanto quanto eu posso. Tenho tomado refri ainda, tenho comido algumas coisas que eu não deveria ainda, mas você deu uma reduzida, né? Em vez de eu tomar 5 copos numa refeição, eu tomo só 3 copos de Coca-Cola agora. Tô brincando. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Eu queria ver com você um texto que está no livro de livro de Marcos, capítulo 3. E eu queria falar hoje a respeito de eu não queria falar sobre o toque de Deus nas nossas vidas, mas eu queria falar hoje sobre o nosso toque em Jesus Cristo. Sobre como tocamos Jesus Cristo, se é que tocamos Jesus Cristo, se é que estamos tentando ao menos tocá-lo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu vou ler nessa Bíblia aqui, se não tiver da forma que eu estudei aqui, daí eu vou pedir a minha outra que ficou ali no banco, tá? Aí, pega para mim ali pequenininho, para mim a minha Bíblia ali, por favor. Aqui no banco de trás ali. Isso. Glórias a Deus. Pregador Mirim. Obrigado, queridão. Deus abençoe. Agora sim, vou fazer a leitura na Bíblia que eu estudei, que é melhor. Tá a versão certinha. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 3. Nossa, eu estou em Colossenses aqui. Ah, sim, foi. Marcos, Lucas, capítulo 3. Amém? E diz assim: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e venha aqui para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação,
condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Versículo 7, pelo versículo 6, vai até o 7, diz assim: e retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E disse aos seus discípulos que tivessem-lhe sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Até aí, em nome de Jesus. No versículo 10, alguém tem uma tradução diferente da palavra, ali na parte C do versículo, que fala, todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele? Alguém tem uma tradução diferente? Se arrojavam. Todo mundo está assim? Se juntavam em volta. Se atiravam para tocá-lo. No versículo 4, no versículo 5, diz assim: e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. A palavra condoendo-se, vocês têm ela dessa forma? Como está aí, Vera? Entristecido. Alguém mais tem algo diferente? Não? E essas duas palavras eu queria começar falando sobre elas. Primeiro a palavra condoendo-se, porque vem primeiro ali no versículo 3, no versículo 5, perdão. Que quando eu li a primeira vez, eu fui buscar em outras versões e depois eu fui no dicionário para saber o que significa essa palavra. Condoeu-se. Se nós formos traduzir de uma forma literal, seria doeu-se a si mesmo, porque é condoeu-se, né? Mas no dicionário diz assim: sentiu compaixão, comoveu, sentiu pena. Na versão da irmã Vera diz: entristeceu-se. E exatamente isso que essa palavra quer dizer. E foi exatamente o sentimento que ele teve. Primeiro irou-se por causa da dureza do coração e depois sentiu pena deles, se entristeceu com a dureza do coração deles. Porque aqui, na verdade, nós vemos que no início do texto, a sinagoga estava cheia de gente e Jesus estava ensinando na sinagoga. Porém, tinha muitas pessoas ali que a própria palavra diz, escutavam o seu sermão e prestavam atenção, procurando algum erro para o acusar, procurando alguma coisa para poder falar mal dele, para poder destruir o ministério de Jesus nessa terra que aqui estava recém-iniciando. As pessoas se juntavam ali, a maior parte das pessoas, principalmente os fariseus e os doutores da lei, principalmente esses, os mestres, buscavam algum erro, alguma falha em Jesus para acusá-lo, para distorcer as suas palavras. E nós vamos ver ali no verso que nós não lemos, no versículo 6, que os fariseus tomaram conselhos com os herodianos porque eles queriam matar Jesus desde este dia. Porque normalmente, amados, a religião não suporta quando algo novo, diferente, com poder e graça de Deus aparece.
A religião que nós temos e que o sistema religioso apresenta para as nossas vidas não suporta algo da parte de Deus que venha transformando, removendo a religiosidade do meio da igreja, removendo aquilo que nos prende, que nos aprisiona, quando na verdade Cristo nos chama para ser livres. Aqui neste dia eles estavam atentos para ver se ele curaria no sábado. Isso beira, para nós que não conhecemos a cultura judaica, beira o ridículo uma coisa dessas. É claro que se estudarmos a cultura do sábado, na lei de Moisés não se podia fazer nada senão adorar a Deus, servir a Deus. Mas eles não tinham o entendimento de que eu sirvo a Deus servindo aos meus irmãos, e foi o que Cristo fez aqui. E nós entendemos o problema, a dificuldade, nós entendemos aqui, na verdade, tudo o que Jesus Cristo padeceu no início do seu ministério e até o final do seu ministério, com a religiosidade daqueles que buscavam matá-lo, por causa daquilo que Deus operava através das suas mãos, por causa dos milagres que ele mesmo operava, porque ele era Deus. Então nós vemos aqui um sistema religioso perseguindo alguém que está fazendo algo diferente, curando num sábado, por exemplo. O que hoje nós poderíamos falar? Que o sistema religioso não permitiria que baixássemos as luzes? O sistema religioso não permitiu na década de 80 a bateria. O sistema religioso não permite, ainda hoje, enfrenta muitas dificuldades no meio da igreja, máquinas de fumaça dentro da igreja. Sistema religioso. Eu confesso para vocês que eu tenho relutância quanto a isso. Mas eu entendo que mal nenhum poderia fazer. É claro que não é um show. É claro que nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Mas se lá fora os caras usam aquilo que tem de melhor para adorar o Deus deles, por que para Deus nós não podemos buscar fazer também o melhor? Se uma banda de rock conhecida utiliza uma guitarra da Fender, por que a gente não pode ter um violão e uma guitarra da Fender dentro da igreja? Por que se usa as melhores luzes, os melhores aparelhos de som num show mundano, e dentro da igreja nós não podemos usar aquilo que se tem de melhor para louvar e adorar a Deus? Sabe, queridos, que o sistema religioso bloqueia, paralisa. E às vezes nós fazemos parte disso. Nós estamos muitas vezes fazendo parte disso, bloqueando talvez até mesmo o nosso ministério. Talvez bloqueando até mesmo aquilo que nós desejamos, que nós pensamos, que nós queremos fazer. É claro, querido, que na Bíblia existem verdades absolutas. É claro que os padrões bíblicos não são negociáveis. É claro que nós não negociamos os nossos princípios, mas aquilo que não é princípio bíblico. E nós cumprimos, porque apenas cumprimos, torna-se religiosidade. O problema maior é que quando nós deixamos de adorar pelo prazer de estar na presença e começamos a adorar por uma obrigação, se torna religiosidade e nos afasta de Deus. Quando nós paramos de orar porque nós amamos passar tempo com Ele e passamos a orar porque nós temos uma regra de oração aqui na igreja, então nós nos afastamos dEle. Quando nós esquecemos do amor e nos lembramos das coisas apenas porque somos obrigados a fazer, estamos nos afastando dele. E aqui Jesus, pelos fariseus da época, não poderia curar num sábado, mas ele curou. E sabe quem não gostou? Quem não estava necessitando da cura. Sabe, queridos, que diversas vezes nós vemos manifestações dentro da nossa igreja, manifestações espirituais, e algumas pessoas recebem de Deus, outras pessoas têm aversão, mas nós começamos a perceber aquelas que recebem são quem necessita. As que têm aversão são as que não precisam, não estão necessitando naquele momento daquilo que Deus está fazendo. Não, eu não preciso disso.
Como não preciso disso, eu não quero crer. Eu não quero fazer, não quero participar. Porque não estou precisando, necessitando. Mas a partir do momento, isso já é sabido, que a necessidade bate à nossa porta, nós mudamos um pouquinho os nossos conceitos. E aqui está falando de um homem que estava enfermo. E lembre-se, eu iniciei essa conversa falando que eu queria falar sobre o toque, sobre o nosso toque em Jesus Cristo. E nós vamos chegar lá. Este homem estava enfermo. E Jesus Cristo começa a ministrar sobre os fariseus. Ele chama aquele homem: ei, vem aqui para o meio. Vem aqui para o meio, sai da onde tu está e vem aqui para o meio. Sabe, queridos, que isso eu posso trazer para os nossos dias e falar a respeito do centro da vontade de Deus. Sai, para de tangenciar a fé e vem para o centro da vontade. Está necessitado? Está precisando de uma cura? Está precisando de uma vitória, de uma bênção, de uma transformação? Para de tangenciar a fé e vem para o centro da vontade. Pare de negociar valores, princípios, pare de negociar momentos com Deus e venha para o centro, para o meio. E Cristo chama ele: ei, vem aqui para o meio. E depois que ele chega no meio, a próxima pergunta de Jesus não é para ele, sim, combatendo um sistema religioso. Ele fala assim: é lícito curar no sábado? É lícito fazer mal? Fazer bem? É lícito dar vida ou matar? E a Bíblia diz que ninguém fala nada. A Bíblia diz aqui no final do verso 4, e eles calaram-se. Algumas pessoas calaram-se por medo da represália dos fariseus. Outras pessoas calaram-se porque realmente estavam em dúvida, porque a vida inteira escutaram que não poderia fazer nada no sábado. E a Bíblia diz aqui que ele, olhando ao redor, irou-se. Olhou ao redor com indignação por causa justamente de um sistema religioso impeditivo, que não permitia que aquelas pessoas buscassem e adorassem e recebessem de Deus da forma que deveriam receber. E a palavra de Deus fala mais, diz que ele teve pena daquelas vidas. Depois disso ele volta-se para o homem que estava necessitado e diz algo para ele: estende a tua mão. Sabe, queridos, que isso mexe comigo. Porque no momento que Cristo olha uma necessidade, olha uma pessoa que está enferma, precisando de ajuda, ele diz: ei, vem aqui. A pessoa, ela vai até Cristo, depois ele olha e essa pessoa ainda precisa ter mais uma interação com ele. Estende a tua mão, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz ainda no verso 5, e ele a estendeu. E ela foi restituída. Eu lembro, queridos, que aqui Cristo não fez nada. Aqui a virtude, fazendo uma alusão, a mulher do fluxo de sangue, que não está nesse texto, mas eu posso fazer uma alusão, porque Cristo estava ali na frente daquele homem, e diz: é lícito curar no sábado? Ah, não é, estende a tua mão, e quando ele estende, a mão é curada. Isso faz uma alusão de que de Cristo sai o poder para curar aquela mão. De Cristo sai virtude para curar aquele homem que está com a sua mão mirrada, com a sua mão enferma, necessitando. Que tipo de interação nós, pobres, necessitados, estamos tendo com Jesus?
Será que quando chegamos diante de Jesus, nós estamos esperando, olhando para a cara dele e tentando saber o que é que vai acontecer, o que é que ele vai nos dizer? Ou será que nós chegamos diante dele e tomamos uma ação? Ou será que nós chegamos diante dele e estendemos nossa mão para tocá-lo? A palavra de Deus diz que até mesmo os demônios, quando Cristo deixava, e tem um texto sobre o Genezareno, sobre o Gadareno, que quando ele desce na beira do mar, ele vem correndo do cemitério, se atira diante de Jesus e se prostra. Até mesmo os demônios sabem o que é necessário fazer diante de Cristo. E muitas vezes nós não fazemos por orgulho, por vaidade, por religiosidade. E digo isso por experiência própria, porque vocês já estão cansados de saber que muitas vezes testemunhei do início do meu ministério. Se Deus quiser me dar, Ele sabe do que eu preciso. Eu não tenho que pedir nada, eu não tenho que fazer movimento nenhum, eu apenas tenho que servi-lo, eu apenas tenho que ir à igreja, eu apenas tenho que pregar a sua palavra. Eu não preciso fazer nada diante dEle, porque Ele sabe do que eu preciso. Quando na verdade tudo o que Ele nos pede é para que nós tenhamos interação com a graça dele, é que nós tenhamos interação com ele, para que dele flua poder. Aqui nós não vemos, e nós vemos várias e várias vezes Jesus Cristo dando ordens para a mulher encurvada: endireita-te. Para o homem no tanque de Betesda: levanta-te, toma o teu leito e anda. Para o cego, ele cospe no chão, faz um barro e toca os seus olhos e manda se lavar no tanque de Siloé. Aqui ele não teve interação nenhuma com aquele homem, ele tão somente disse: estende a tua mão. Estende a tua mão. Apenas isso. Estende a tua mão. E a Bíblia diz que depois disso ele parte dali, vai para a beira do mar, e a população, o povo, o oprimia, o apertava. E ele pede para os seus discípulos: olha, sempre que nós estiver aqui, por favor, tenha um barquinho separado, para que eu possa subir, senão eu não vou conseguir pregar. Eu fico imaginando, queridos, lá na mulher do fluxo de sangue, eu vou tocar nesse assunto de novo, você vai entender. A mulher vem, toca ele de uma forma diferente, e ele fala: de mim saiu virtude, poder, graça, cura. Aqui nós vemos, no versículo 9 e 10 diz assim: e ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Ou seja, Cristo estava sendo comprimido pela multidão. Versículo 10: porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Ninguém aqui estava pedindo: Jesus, põe a mão na minha cabeça. Jesus, lança uma palavra sobre a minha vida. Jesus, toca no meu coração. Jesus, toca aqui no meu machucado. Toca aqui onde eu estou enfermo. Não, eles aqui oprimiam e comprimiam Jesus apenas para eles tocarem Jesus. Eu fico imaginando Jesus aqui traçando um paralelo entre os dois textos, deste aqui com a mulher do fluxo de sangue, traçando um paralelo e usando uma licença poética aqui para tentar entender o que estava acontecendo aqui. O povo chegava enfermo diante de Cristo e tocava nele, pum, saía poder. E outro vinha, tocava nele, pum, saía poder. E saía poder, e saía virtude, e saía poder, e saía graça. A ponto dele falar: só um pouquinho, pega um barquinho para mim aí. Deixa eu ensinar para esses caras primeiro. Porque aqui não estava importando se Cristo os tocava, e sim se eles tocavam a Cristo. Porque Jesus estava naquele ambiente, e havia um ambiente de glória. E onde Jesus está, a sua glória está. E onde a glória de Deus está, o seu poder está. A manifestação do seu Espírito Santo está. E esta noite o Espírito Santo está aqui. E Jesus Cristo está aqui. E a única coisa que depende é se nós vamos tocá-lo.
A única coisa que está hoje aqui em jogo é se nós vamos tocá-lo e com qual intensidade nós vamos tocá-lo. Versículo 10, a Vera tem uma tradução maravilhosa ali, Vera. Todos quantos tinham algum mal se... se atiravam sobre ele. Quem está pronto para se atirar sobre Jesus aqui? E eu trouxe aqui a palavra que diz no dicionário, a palavra arrojar. Eu pesquisei e diz assim, lançar-se com ímpeto e muita força. Diz também precipitar-se de uma grande altura. Imagine, queridos. Imagine a violência com que esses caras estavam indo tocar a Cristo. A fé que eles estavam, diferente daquela mulher. Que ela disse, se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Aqui eles estavam tão impactados com o seu poder. E eu não sei você, queridos, mas quando eu vejo Jesus, eu quero logo pular no pescoço dele. Quando eu cruzo com Cristo nas minhas orações, eu quero logo me atirar no seu colo. Quando eu cruzo com Jesus Cristo nas minhas orações, eu quero mais atirar-me nos seus pés e ficar agarrado nos seus pés e beijá-lo, e abraçá-lo e buscá-lo. E eu tenho certeza que se ele se materializasse fisicamente, eu esqueceria do mundo e ficaria ali com ele. E dizendo, eu só te largo se me abençoares. Sabe, amados, que muitas vezes depende muito mais da força que temos em buscá-lo, e não é mérito nosso. Não, nós não temos mérito nenhum nisso. Para que os calvinistas de plantão não venham falar mal da mensagem. O mérito é todo dele, porque a graça é dele, porque o poder é dele. Agora ele deseja saber se nós queremos o seu poder, se nós queremos a sua cura verdadeiramente. Porque numa das suas palavras ele disse, não deem pérolas aos porcos. Eu vou lá, né? Vamos ver o que Deus tem. Não, eu vou lá porque Ele tem algo para mim essa noite. Eu vou lá e eu gero uma expectativa, porque o tamanho da minha expectativa é o tamanho do meu milagre. Eu jamais receberei algo de uma unção que eu não creio. Vou lá ver o que esse barbudinho tem o que dizer para mim. Não receberá nada essa noite aqui. Agora se fala, eu vou lá porque o pastor Rodrigo vai pregar e Deus vai se mover e Ele vai me curar e Ele vai tratar as minhas feridas e Cristo vai operar um milagre na minha vida. Sairá a virtude do altar do Senhor e curará a tua vida. Porque importa a violência que nós temos no buscar, e a própria palavra do Senhor fala que os fortes herdarão o reino, e se conquista o reino de Deus com violência nas nossas orações, na nossa busca. Será que temos sido violentos em buscar a Deus? Arrojados? Será que nós estamos nos atirando, nos jogando com força, com ímpeto? Ou será que quando nós nos achegamos a Cristo, né, irmã Rosa? Ele olha para nós e diz assim, te firma, gelatina. Nós temos que apertar Cristo, buscá-lo, a ponto dele dizer, me traz um barquinho aqui, que eu não aguento mais esses caras me apertando. Me traz um barquinho que eu não aguento mais esses caras pulando no meu pescoço, me beijando. Nós temos que buscá-lo de uma forma sobrenatural. O tamanho da nossa busca é o tamanho do Deus que teremos. Quanto mais buscamos, quanto mais o adoramos, mais diferença Ele fará nas nossas vidas, porque quanto mais buscamos a Deus, a nossa fé é aumentada, e quando a nossa fé é aumentada, então o poder dEle se manifesta, então somos curados. Eu fui buscar de novo o relógio lá,
Misericórdia. Então o poder dele é aumentado nas nossas vidas. Vamos ter que botar o relógio de novo lá, eu acho. Eu tirei de lá porque os irmãos estavam olhando e me deixando nervoso. Olhavam para o relógio, uns faziam assim. Domingo aqui, eu acho que... Domingo a gente encerrou, deu 2 horas e 5 minutos de culto. Domingo nós buscamos a Ele com violência. Com violência. E hoje as nossas orações serão intrépidas, firmes, porque nós precisamos incomodar o cara lá. Ele mesmo disse. Sabe, queridos, que se tu está precisando de alguma coisa, vou usar um exemplo bem, tu está precisando de alguma coisa e um amigo teu tem isso que tu precisa. E ele falou, eu tenho lá, eu te consigo. Pô, que legal. A ansiedade já começa a bater, porque a gente está precisando muito daquilo. Só que assim, esse amigo é meio esquecido. É o pastor Rodrigo, esse amigo. Aí esse amigo fala assim, me lembra amanhã. O que tu vai fazer? Todos os dias tu vai lembrar o pastor Rodrigo daquilo que tu precisa. Todos os dias. E por que com Deus às vezes não é assim? Por que com Deus nós não insistimos nas nossas orações, na nossa busca, sendo que Ele mesmo disse isso na parábola da viúva e do juiz? Ele fala, todos os dias a viúva batia na porta do juiz e dizia, ei, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Até que o juiz falou, poxa vida, não é porque eu devo nada para ela, não é porque eu tenho medo dela, mas eu vou julgar a causa para ela parar de me incomodar. Aqui é o que os caras estavam fazendo para Jesus aqui. É claro que, não me entenda mal, não estou falando que Jesus se incomodava com a multidão, ou que ele não tinha amor por ninguém, não é isso. Mas ele estava a ponto de não conseguir falar. Porque a Bíblia diz que os caras se atiravam com violência, como alguém que se atira de um precipício. Imagine algo assim, queridos. Imagine, amados, quando a primeira vez, acho que foi na década de 90, que a banda Metallica teve a primeira vez aqui no Rio Grande do Sul. E eu me lembro, não fui, mas eu queria muito ter ido, que na época eu era, das correrias. E aí eu fiquei vendo, no outro dia no Jornal do Almoço, tinha um cercado e o povo todo estava ali. E quando o show estava para iniciar, eles abriram o cercado e a galera enlouqueceu. Teve gente pisoteada, caiu no chão, passaram por cima. Foi uma loucura. Nós não queremos dar um piquezinho para encontrar Jesus. Quando eu leio essa passagem, eu consigo me lembrar, os caras fizeram isso para ver um show de rock. Os caras fizeram isso para... Não posso falar demais aqui, mas a minha vontade é extrapolar. E a gente não é capaz de nos esforçarmos em oração para encontrar o nosso Mestre, o nosso Jesus, para atrair a presença do Espírito Santo de Deus. O que eu vejo de parecido nessas histórias aqui? O homem da mão mirrada, quando Cristo mandou, estende a mão, ele estendeu para o lado de Jesus a mão dele. Obedeceu a Cristo. E esses caras aqui atiravam-se diante de Jesus. Jogavam-se. Agarravam Jesus. Buscavam a Jesus. É lindo, queridos, como a Bíblia nos dá a receita mágica para nós receber a nossa bênção.
A receita para receber a nossa bênção está aqui, cara. E por que não recebemos? Por que não recebemos? Porque não estamos desfrutando? Porque nós não estamos nos lançando como se Cristo fosse um precipício? Me atiro. Queridos, eu vejo a empolgação nesse povo, vendo Cristo curando, vendo Cristo ministrando, operando milagres, prodígios e maravilhas. Eu tenho visto Cristo fazer tantas coisas, e cada dia que passa eu tenho mais vontade de adorá-lo, de buscá-lo, de andar junto com Ele. Se Jesus vai para um lado, lá estou eu perto dele. Se ele vai para outro lado, lá estou eu perto dele. Ele dá uma olhadinha assim, vai passinho para o lado, eu vou indo. Sabe aqueles caras chatos? Nós temos que ser aqueles caras chatos. Sabe aquelas pessoas... Misericórdia. Sabe aquelas pessoas que conversam te tocando e te puxando? Nós temos que ser assim com Jesus. Temos que ser assim. Você lembrou de alguém, né? Ore, apenas ore por essa pessoa. Não me toca. Jesus não fala isso. Quando Jesus vê alguém correndo na sua direção, ele faz assim, ó. E é o que nós precisamos fazer, correr em direção a Ele. Correr em direção a Ele. E essa noite nós podemos fazer isso. Essa noite nós temos que se jogar no seu pescoço com violência. Com violência. Como se não houvesse amanhã, queridos. Porque nós não sabemos se haverá amanhã. Sabe que a gente tem isso... Isso é muito real na minha mente, sabe? Eu preciso buscar a Deus hoje, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então a minha intrepidez na busca precisa ser constante. Precisa ser firme sempre. Nós não podemos ter oscilações. Não podemos ter oscilações. E se nós percebermos que estamos oscilando, nós temos que nos lembrar de que com a intensidade que eu me atiro para o lado dele, com a intensidade que eu busco Jesus, com a intensidade que eu toco nele, é o tamanho da vitória que eu vou receber. Esses caras aqui, chegou ao ponto de Jesus Cristo pedir um barquinho, porque ele estava sendo amassado, comprimido por este povo. E diz aqui, ó, que ele tinha curado a muitos. E eu folgo em dizer nesses dias que ele cura a todos quantos o apertam. Ele cura a todos quantos o buscam. Ele cura a todos quantos tocam nele. Eu quero tocar nele nesta noite, em nome de Jesus. E a pergunta que fica é a mesma que eu iniciei: quanto nós estamos tocando em Jesus? Amém, queridos? Você que está na sua casa, ore ao Senhor, busque a Deus e toque nele, em nome de Jesus.